proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Cumprimento a todos, desembargadores presentes e nossos convidados ilustres, desembargadores Amaury e Rebouças, participam conosco na sessão de hoje. O doutor Arli, o procurador, que também, com muita honra, nos brinda com sua presença. Obrigado, Excelência. Normalmente, começamos com os processos de sustentação oral, priorizando os da pauta anterior. Hoje eu vou fazer alguma alteração nessa ordem, em função dos desembargadores convocados, para lhes dar preferência. E começo aqui, numa forma de dinamizar melhor os trabalhos, chamando os processos 229 e 230, que são os dos Sindicato dos Servidores e Município de Natal. Nesses dois processos, haverá julgamento com quórum ampliado, em função da divergência que há, e a pedido de sustentação oral. No entanto, esses processos vêm sendo julgados com quórum ampliado e com essa composição com o desembargador Amaury, agora somente com a diferenciação do desembargador Rebouças na composição, mas ele também é da mesma Câmara do desembargador Amaury, da terceira Câmara, e o resultado é sempre o mesmo. Então, penso que o advogado não precisará fazer sustentação oral e o julgamento ficará por maioria. Só vou perguntar ao desembargador João se ele adota o mesmo entendimento do desembargador Amaury lá na terceira Câmara e agora para efeito de julgamento desses dois processos. Desembargador João, Sindicato dos Servidores Públicos, já examinei a matéria Natal. Ontem, nos processos, e tem a mesma posição, mantendo a terceira Câmara. Inclusive, já manifestei voto. Presidente, diante da manifestação, ela adotou realmente... Desculpa, porque o som está muito ruim para mim, eu estou tentando aqui. Nós estamos ouvindo bem, desembargador presidente. Nesse caso, também já tenho manifestado meu voto, eu mantenho também o mesmo entendimento, na mesma linha da terceira Câmara. Aliás, tem outros também, né, Excelência? Nós poderíamos até adiantar, pelo menos dos que eu recebi, trata somente dessa matéria. Isso, desembargador Amaury. Eu mantenho meus votos, como sempre tenho feito na Câmara, na terceira Câmara e repetido aqui na segunda Câmara. Então, posso proclamar que a Câmara deixa prover o apelo do município por maioria. Nesse caso, o redator para o acórdão é o desembargador Vigílio. Os dois processos julgados, então. Doutor André Castro era o advogado que pediu sustentação. Julgamento. 229, 230, não é isso? O próprio 229, 230. Esses dois, desembargador, 229 e 230. Ok. Vossa Excelência também é convocado para o número 100. Na mesma linha, Excelência. Aqui, nesse caso, estou acompanhando o relator, desembargador Vigílio. Também é a mesma matéria, sendo apenas invertida a ordem de apelantes, né? Então, o número 100 também, Sindicato dos Servidores e o município de Natal. Então, esses três processos julgados. Além desses, desembargador Amaury, Vossa Excelência participará, penso que, do julgamento de alguns processos de minha relatoria. Isso. 210 ao 213. Vossa Excelência me permite adiantar, aqui no caso eu estou acompanhando Vossa Excelência. São os embargos, declaração. 210 ao 214, eu acho, desembargador. Isso, 210 ao 214, perfeito, Leila. Presidente. 213 e logo em seguida 214. Presidente. Oi, desembargador Vigílio. Esses que agora o desembargador Amaury votou, que Vossa Excelência é o relator, é a mesma minha tese, não é? É a mesma matéria, o município de Natal e sindicatos. Isso, ok. Eu estou mantendo o mesmo até o 214, 210 a 214. Ok, Isso. Obrigado. Ok, então também todos julgados. Ibanez, pela ordem, eu quero
eu creio que o processo de número 134 também é dos mesmos, mas é de relatoria da desembargadora Zeneide. Ele fica como julgado ou será adiado? Os processos de desembargadora Zeneide, ela está de férias. Perfeito. Okay. É um daqueles que eu disse que era embargos, desembargador Ibanez. Lembra? Então, perdão, embargo, desculpa. Perdão. Ok, muito obrigado. Bom, então, julgados estes processos, se o desembargador Amaury não tiver mais processos que dependem, a depender de sua presença, agradecemos, desembargador Amaury. Então, peço autorização para me retirar, cumprimento novamente todos os membros dessa corte. Doutor Arli, que não havia cumprimentado ainda. Agradecemos com muito prazer a presença de Vossa Excelência. Agradeço, Excelência. Bom dia e bom trabalho a todos. Bom dia. Bom, recomeçamos agora com da sessão anterior. O desembargador Rebouças não vai ser liberado agora, porque ele terá participação nestes. Então, começamos com o 218. O 218 é o agravo de instrumento 080, 54, 23, 41. Cádia Sayonara Bezerra Barbosa e outros, e Antônio de Souza Ferreira Neto, desembargadora Judite, a relatora. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente. Processo julgado. 219. Agravo do instrumento 080, 6002, 57. Ourinvest Real Estate, Fundo de Investimentos, Multimercado Crédito Privado, e Jonathan Gomes de Lima. Relatoria de desembargadora Judite. Algum advogado para sustentar neste processo? Bom dia, desembargador Ibanez. Meu nome é Alexandre, eu sou advogado do Ourinvest, do agravante. Vossa Excelência fala pelo agravante? Pelo agravante. Tá, pelo agravante. O voto da relatora é pelo provimento do agravo. De acordo? Excelência, se os demais desembargadores acompanharem a relatora, eu dispenso a sustentação oral. Eu agradeço a informação de Vossa Excelência. Por enquanto, a manifestação de voto dos demais é a concordar com a relatora. Perfeito, Excelência. Então, está dispensada a minha sustentação. Agradecemos a compreensão. Bom dia. Bom dia. 220. Agravo do instrumento 080, 75, 19 e 29. Gustavo Mendes, Régua Barcelos e Ricardo Luiz Câmara Rocha e outros. Desembargadora Judite é a relatora. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, Excelência. Maria Luísa, eu falo em nome do agravante Gustavo. Gustavo é o agravante, doutora? Sim. O voto da relatora é pelo provimento do agravo, de acordo? Sim, se os demais estiverem de acordo, Excelência, eu dispenso a sustentação. Okay, agradecemos. Recurso provido à unanimidade. Obrigada. 221, apelação 083, 0098, 71, Unimed Natal, Isabel Vitalino de Lima e outros. Relatora, a desembargadora Judite. Algum advogado para citar neste processo? Eu sou impedido. Sim, Excelência. Estou impedido nesse processo. Presidente, esse processo não vai poder ser julgado, não, porque eu afirmo suspeição. Falta quórum. Desembargador Zeneide não está aí. Exatamente, desembargador Vigílio. Não será possível julgar, porque... Então, vai ficar para a próxima sessão, Excelência? Ficará adiado para a próxima sessão por videoconferência. Ok, obrigado. Processo 223 é o agravo do instrumento 080, 50, 73, 53. JJ Empreendimentos Imobiliários Eireli e Fundo de Recuperação de Ativos, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não padronizados. Desembargador Vigílio é o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, desembargador, pelo agravante. JJ. Pela agravada também, Excelência. Perfeito, doutor. Vossa Excelência tem até 15 minutos.
Senhor presidente, bom dia a todos. Cumprimento todos os embargadores, representando o Ministério Público, advogados presentes na sala e todos que nos assistem. Serei breve, senhores desembargadores, senhor relator, desembargador Vigílio, só chamando a atenção aqui para alguns aspectos que reputo importantes para o deslinde aqui da controvérsia. O primeiro diz respeito à necessidade de citação dos litisconsortes, e não só deles, como também a integração de outras partes nesse incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Trata-se, como na origem de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, aforado contra a agravante, e mais outras duas partes, que seriam Property Brasil Limitada e Silvio Ursulino Ribeiro. Defende aqui a agravante a necessidade de citação de todos os litisconsortes para integrar o feito e apresentar manifestação sobre o pedido de desconsideração. O senhor relator, ao denegar o pedido de tutela antecipada, recursal, argumentou que a hora agravante teria espontaneamente ofertado resposta ao incidente, mas o que se defende aqui é a necessidade de citação de todos os litisconsortes, porque, em se tratando de um litisconsorte unitário e necessário, a decisão ela tem que ser uniforme em relação a todos eles, e a falta de citação dos demais, em tese, torna nula a decisão proferida pelo juízo ACO. E aqui eu faço questão de citar sucintamente o artigo 115 do CPC, que diz que a sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será nula se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo. E o parágrafo único do mesmo dispositivo disciplina que, nos casos de desconsórcio passivo necessário, o juiz determinará o autor que requer a citação de todos que devam ser desconsortes dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo. E aqui, repito, embora a agravante tenha comparecido espontaneamente e ofertado resposta ao incidente, não houve citação dos demais litisconsortes. Ora, se se alega fraude à execução, é evidente que todos os implicados na suposta fraude deveriam ofertar resposta. E aqui, para além de ser necessária a citação dos demais litisconsortes, a agravante entende que outros agentes também deveriam ter sido incluídos no polo passivo. E aqui trata-se de uma transação que foi feita lá em 2011, em que foram transferidas cotas da sociedade para Silvio Ursulino, que era executado pelo Banco Itaú, cedeu cotas para João Maria de Melo Júnior e Juarez Maurício dos Santos, que posteriormente cederam essas cotas para Marise Tavares de Almeida. E nenhuma dessas pessoas, nenhuma delas foi incluída aqui no polo passivo do incidente. Como disse, se se trata de alegação de fraude à execução, todos os implicados deveriam não só integrar o polo passivo, como também ofertar defesa, resposta, para uma decisão em conjunto. E aqui, para encerrar, em relação a essa temática, eu cito um precedente deste próprio tribunal, apelação civil 080-3133, dígito 17 de 2015, da primeira Câmara Civil, relatoria do desembargador Expedito, julgado agora em 9 de março de 2021, em que ficou sedimentado o entendimento que a ausência de citação de um dos integrantes do polo passivo torna nula a decisão. Então, senhores, esse é o primeiro ponto que eu chamo a atenção do relator, do desembargador Ibanez e do desembargador João, que participam deste julgamento. Um outro ponto que merece ser destacado aqui é a questão da decadência da prescrição. Como disse, trata-se de transação efetivada no ano de 2011, com registro em junta comercial. O incidente de desconsideração da personalidade foi instaurado apenas no ano de 2020, ou seja, quase 10 anos depois. E não se alegue que aqui teria aplicação o princípio da actio nata, uma vez que, em se tratando de transação que, por dever legal,
foi necessário registro na junta comercial. A partir dessa data, ou seja, do registro público, é que começaria a correr todos os prazos para o ajuizamento de eventuais incidentes de ação pauliana, o que quer que seja. Então, no caso concreto, não se aplica o princípio da actionata, tendo em vista se tratar de transação que, por imperativo legal, necessitava de registro nos órgãos oficiais. E aqui, em se tratando de uma pessoa jurídica, o ato de transferência de cotas foi registrado na junta comercial desde maio de 2011, ao passo que o incidente foi instaurado apenas no ano de 2020. Então, isso, sem sombra de dúvidas, demonstra a decadência e ou prescrição, né, do direito vindicado lá no incidente de desconsideração. Por fim, e não menos importante, é de se dizer aqui que essa transferência de cotas tratava-se de uma ação ajuizada contra o Banco Itaú versus Silvio Ursulino. Silvio Ursulino transferiu essas cotas lá em 2011, antes de ser citado na ação de execução. E o STJ, em recursos repetitivos, já sedimentou também o entendimento de que, para que se configure fraude à execução, o agente tem que ter sido citado na ação de execução, o que não é o caso. A transação foi feita e registrada em junta comercial em maio de 2011, ao passo que a citação ocorreu quase 3 meses depois. Isso, sem sombra de dúvidas, afasta a alegação e o reconhecimento da fraude à execução. Além disso tudo, lá na ação de execução proposta contra Silvio Ursulino e Properte Brasil, foram indicados bens à penhora lá em 2011, sendo que o credor, por achar que os bens não tinham valor, recusaram a oferta de bens, o que também demonstra que essa transferência de cotas, a transferência do patrimônio para a agravante, não configurou fraude à execução. Por fim, senhores desembargadores, só para realçar a força do direito que é defendido aqui pela agravante, tratava-se, como dito, de execução promovida pelo Banco Itaú versus Silvio Ursulino. O Banco Itaú, vendo a fragilidade, né, do crédito em relação à agravante, cedeu tais créditos a um fundo de recuperação de ativos, que, por sua vez, o cedeu também para uma empresa de nome IIL Aluguel de Imóveis, que é a atual detentora dos direitos creditórios. Uma instituição como o Banco Itaú, por óbvio, jamais declinaria de um crédito caso ela efetivamente tivesse a certeza e a confiança de que teria existido fraude de execução. Essa cessão de créditos, que todos sabem, a realidade mostra isso, ela é feita a preços muito baixos, exatamente porque os cessionários recebem esse crédito a preço baixo para tentar salvar. Então, esse fato demonstra também a fragilidade do incidente de personalidade jurídica. Então, senhores desembargadores, com essas explanações, a agravante espera que seja dado provimento ao agravo nos termos em que postulados. Muito obrigado. Fernando, o voto do doutor Ibanez, salvo engano, tem sustentação pela agravada também. Sim. Desembargador Ibanez, eu pedi sustentação oral pela agravada. Pela agravada. Então tá bom. Pode começar então, doutor. Não, já agradecendo aí pelo tempo da corte. Desembargador Ibanez, a quem eu saúdo em nome dos demais desembargadores, o Código de Processo Civil ele mudou de paradigma a forma de lidar com as execuções e trouxe um valor muito forte, que é a ideia da eficiência. Nesse caso, a gente está numa execução que ela corre, que é no valor de mais de R$1 milhão, que ela corre desde 2010, como bem disse o doutor Fernando. E essa execução é contra um dito grupo Alio. O grupo Alio nada mais é do que uma cadeia de interpostas pessoas e pessoas jurídicas que uma família do senhor Silvio Ursulino Ribeiro se utiliza para fins de blindagem patrimonial.
Esse fato é curioso, esse caso é curioso, porque se trata de um agravo de instrumento nos autos de um IDPJ que foi instaurado, IDPJ, um incidente processual instaurado numa execução que, como disse, corre desde 2010. E aqui a gente está falando de um caso que pelo menos 5 decisões já foram deferidas no sentido de decretar a confusão patrimonial e desvio de finalidade nas manobras societárias realizadas nos autos. O mesmo grupo devedor, inclusive. Primeiro, no próprio IDPJ, que aqui a gente trata, houve a prévia liminar de arresto de imóveis. Segundo, foi julgado na 16ª vara, pelo doutor André Pereira, totalmente procedente o IDPJ. E terceiro, quando veio a essa corte de relatoria do desembargador Vigílio, foi negada a liminar no agravo da parte agravante. E aí, mais importante ainda, desembargador presidente, eu trago aqui a reflexão da corte, que houve, inclusive, um julgamento que transitou em julgado no ano passado, de relatoria do ilustre desembargador Amilcar, tratando exatamente do mesmo caso. Era um outro credor do grupo, porque esse grupo é conhecido devedor, que também instaurou um incidente, na época ainda no Código de Processo Antigo, que foi nos próprios autos do processo, instaurou um incidente de consideração de personalidade jurídica. Esse DPJ veio à reflexão do tribunal no agravo 080, 8235, 61, 2018, sob relatoria do desembargador Amilcar, e o mesmo desfecho foi dado, ou seja, de que ali havia um desvio de finalidade das pessoas jurídicas muito forte. E aí, o que é que fez levar essas 5 decisões, 5 manifestações do tribunal, né? Existem 2 fatos muito específicos e que saltam aos olhos com relação à questão dos fatos. A gente falou de valor agora um pouco, que é da eficiência das execuções, agora vamos para os fatos, para seguir a tríade lá do professor Miguel Reale. Nos fatos, basicamente, não é uma questão simples de transferência de cotas, isso aqui tem que ficar claro. Só para dizer a Vossa Excelência, a JJ Empreendimentos, ela hoje tem única sócia, a ex-sogra do devedor, basicamente isso. E a JJ Empreendimentos, em primeiro lugar, ela tinha como 3 sócios. Primeiro era o próprio devedor, a filha do devedor e a esposa do devedor. E mais uma empresa que também era avalista no crédito lá do Itaú. Depois, essas cotas foram transferidas para 2 pessoas e agora voltou para a própria sogra do devedor. Então, não é uma simples transferência de cotas, a gente tem que dar cor aqui aos fatos. Então, quando foi no ano de 2011, de fato foi em 2011 mesmo, que nós trouxemos a reflexão desse fato no IDPJ. Em 2011, simplesmente do nada, em um dia só, em março de 2011, são transferidas 7 imóveis, que é de fato o único patrimônio que resta para fim de execução, 7 imóveis do dia para a noite transferidos e integralizados do capital social dessa empresa, que é da sogra do devedor. E mais que isso, porque aqui a gente está falando de DPJ e não de fraude à execução. Se fosse fraude à execução, a gente teria entrado no próprio processo e pedido a ineficácia do ato, mas não. A gente está falando de DPJ, um incidente processual instaurado, autônomo, e que ele tem como 2 requisitos muito simples, está no Código Civil, que é basicamente o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. Então, além dessa transferência desses imóveis do nada, 7 imóveis valiosos para fins de blindagem patrimonial, imóveis esses, inclusive, que estão alugados. A gente pediu vários mandados de constatações, porque esse grupo devedor não deve só nessa execução, temos outras execuções contra eles. Além desse fato dos imóveis, o ponto que chamou a atenção a nós e que nós levamos aos autos foram as procurações públicas, ou seja, a JJ Empreendimentos, pelo menos 2 procurações públicas que nós conseguimos identificar, os sócios, seja na época em que havia uns 3 sócios, ou seja, o devedor, a filha e a esposa, o próprio devedor já tinha procuração pública para gerir indeterminadamente e generalisticamente a JJ Empreendimentos. E depois, ainda já com a sogra do devedor como sócio, ele também tinha procuração pública para tocar a empresa como bem entender. Então, os fatos são muito claros, somados às diversas decisões e próprio precedente, de fato, como eu falei, de relatoria do desembargador Amilcar, já revelam que existe um pouco mais de cor nessa trama jurídica.
E o último ponto que eu queria chamar a atenção de Vossas Excelências é que, primeiro, o IDPJ, e isso tem jurisprudência que eu também fiz questão de trazer nos memoriais distribuídos a Vossa Excelência, o IDPJ é um direito potestativo. A fraude à execução, de fato, ela tem um prazo de prescrição ou decadência, discute-se a doutrina, mas o IDPJ é um direito potestativo, ou seja, tanto que não há honorários de sucumbência, justamente para permitir que as partes, voltando àquela ideia de valor, traga eficiência para a execução cível. E, além disso, como disse, não estamos falando aqui de fraude à execução. Se fosse fraude à execução, não seria instaurado o IDPJ. O IDPJ ele tem os requisitos muito claros, que é o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. E, dentro disso, se pergunta até agora que não tem resposta pela JJ Empreendimentos, pela agravante. Que qual foi o propósito negocial, de fato, dessa transferência de 7 imóveis em um dia só? Por que a sogra do devedor simplesmente agora pode receber esses imóveis em meio a uma vastidão de execuções? Por que as procurações, então, da JJ para o devedor poder gerir transferências bancárias e fazer a movimentação bancária de toda a JJ? Então, fica muito claro o enredo de fatos, valores e norma, de que, de fato, se trata de um caso já refletido por esse tribunal, já julgado por esse tribunal, pela terceira Câmara Civil, que agora vem de novo, mas que revela que simplesmente se trata de um desvio de finalidade muito forte, por consequência que merece a manutenção da decisão agravada e, portanto, a procedência do IDPJ. Com essas palavras, eu agradeço o tempo da Corte, agradeço o desembargador-presidente, todos os desembargadores e os demais advogados, inclusive o doutor Fernando, que fez uma brilhante sustentação oral. Obrigado, doutor Gabriel. O voto do relator é pelo desprovimento do agravo. Os demais julgadores concordam, Sua Excelência, recurso desprovido à unanimidade. Obrigado, senhor presidente. Okay. Bom dia a todos. Bom dia a todos, presidente. O próximo é o 224, agravo do instrumento 080, 73, 88, 54, Telefônica Brasil S.A., Praia Mar Empreendimentos Turísticos Limitada e outros. Embargador Vigília, o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente? Processo julgado. 225. Agravo de instrumento 080, 78, 88, 23. Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil e Bruno Firmino Galvão. Embargador Vigília, o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Eu não sei se a internet está funcionando bem, que eu não estou a ouvir manifestação. Se estiver interrompido... Ouvindo bem, desembargador Ibanez. Então, não tem nenhum advogado, processo julgado. 226. Agravo de instrumento 080, 81, 38, 56. Maria Salete Freire, Orinvest Real Estate, Fundo de Investimento Multimercado, Crédito Privado. Embargador Vigília, o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, Excelência, pela agravante. Pela parte agravante. Vossa Excelência tem até 15 minutos, doutor. Tem a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, demais desembargadores que compõem a segunda Câmara Civil, o presente agravo do instrumento, ele foi interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu os pedidos liminares formulados em ação de revisão contratual, aonde foram pleiteados o depósito incidental da prestação, a manutenção de posse, né, da agravante no imóvel, com a suspensão do processo executivo extrajudicial por parte do agravado e a suspensão da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.
O ilustre magistrado da nona vara civil, ele entendeu, por indeferir a liminar, alegando que o laudo pericial produzido pela parte agravante seria unilateral, né, dessa forma, sem o crivo do contraditório, bem como argumentou que a concessão da liminar geraria risco à parte agravante, considerando que, se ao final a sentença fosse julgada a ação foi julgada improcedente, a própria parte estaria em risco em face da dívida que seria suportada até aquele momento. Entretanto, conforme nós arguímos nas razões recursais, a situação é reversa, ou seja, criou-se uma insegurança jurídica, sob o ponto de vista de que, com a concessão da liminar, só um momento que saiu, com a concessão da liminar, se garantiria a parte poder recorrer sem perder o seu bem, né? Ao contrário, não sendo concedida a liminar, a parte fatalmente sofrerá a expropriação do bem e, ao final, de acordo com a perícia judicial, se a sentença for procedente, ela não mais terá o bem. Não é isso? E o que acontece? Nós vemos que a insegurança jurídica estará do lado do agravado. Por quê? Com a concessão da liminar, ele poderá reaver o bem mesmo na situação de procedência da ação. Então, é isso que nós sustentamos agora, nas razões recursais, que seria o quê? A concessão da liminar para garantir que a parte possa enfrentar todo o decurso do processo sem o perdimento do bem. E, ao final, ela poderá ter duas situações. Se a ação for procedente, se a ação for julgada procedente, ela já estará depositando as prestações no valor que entende correto, de acordo com o que está no contrato. É importante ressaltar que esse contrato foi firmado junto com a construtora, a Capuche. E nesse contrato foi previsto uma prestação de R$ 879,14, já incluindo aí a tabela price, e elas seriam mensalmente atualizadas pelo IGPM de 60 dias atrás. Esse é o sentido da ação. O que nossa ação pretende é tão somente que seja cumprido o que foi estabelecido no pacto originário. Ocorre que, quando esse contrato foi cedido para a CHB e posteriormente para o Ourinvest, mudou-se esse panorama. A prestação, que hoje estaria em R$ 886,15, está sendo cobrada pela Ourinvest em R$ 1.634, ou seja, dobrou. Não bastasse isso, apesar de todo esse tempo de pagamento, ou seja, de 2015 até 2021, onde foi financiado apenas um montante de 57 mil, né? Após a cliente pagar já mais de 20 mil reais, hoje, ela, além de estar com prestação o dobro do que contratou inicialmente, ela está com um saldo devedor de 59.900, ou seja, maior do que o que foi financiado, após pagar, repito, 20 mil reais de prestação. Então, esse, no caso, seria justamente o fundamento jurídico do pedido, que é o quê? O contrato originário. O que nós pedimos, nosso pedido principal, é exatamente que se cumpra a cláusula 2.2 do contrato. Nada mais do que isso. Nosso cálculo contábil feito, ele apenas vem dar suporte a esta alegação. Não é? Então, a prova não é somente o cálculo. A prova é o próprio contrato. A prova é a tabela apresentada pela Capuche, no anexo 1 ao contrato, que está nos autos. Não é? Então, este seria o fundamento de direito. Já quanto ao risco, né, da demora do processo, o risco de se perder a utilidade da sentença, que é o que se fala justamente no artigo 300 do CPC, ou seja, é o que nós buscamos com a liminar.
seja, garantir que a parte possa socorrer seu judiciário sem perder o seu bem. Então, Excelência, esse é o nosso pleito no agravo de instrumento que nós reiteramos. Obrigado. Ok, obrigado, doutor. O voto do relator é pelo desprovimento do agravo. Os demais julgadores concordam com o voto de Sua Excelência, recurso desprovido à unanimidade. 227. Obrigado, bom dia, Deus abençoe a todos. Apelação civil 080-0007-13. Antônia Lucineide de Azevedo, Banco Bradesco S.A. Embargador Vigílio é o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente. Processo julgado. 228. Apelação 0800-810-30. Francisco Josenildo Cortez e Banco Bradesco S.A. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado presente. Processo julgado. 229 já foi julgado. 230 também. 238. 238 é o agravo de instrumento 080-7200-61. RITS G5 SPE 1 Limitada, Moritz Adriano Lima e outros. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado. 241. Apelação 013-880629. Maricélio Pinheiro de Almeida, MRV Engenharia e Participações S.A. e outros. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado. 242. Apelação 015-246253. Cícera Maria Santana e outros. Gestamp Eólica Brasil S.A. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado. 243. Apelação 0800-333-30. Maria José Oliveira de Souza, Banco Itaú S.A. e outros. Sou o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado. 244. Apelação 084-5657-68. Anne Catarine Vanderlei de Azevedo Costa e Unimed Natal. Algum advogado para sustentar neste processo? Bom dia, desembargador. Sim, pela apelada. Presidente, esse processo não pode ser julgado, não tem quórum. Tem, desembargador Vigílio. Tem a desembargadora Judite e o desembargador Amauri, o desembargador Rebouças, que substitui o desembargador de lei. O desembargador Rebouças é impedido. Isso. Também? É o genro dele, é o escritório do genro dele. Ah, tá. Então, nesse caso, é igual, semelhante àquele anterior. Muito obrigado, desembargador Vigílio. Então, processo adiado por falta de quórum. O advogado, se estiver presente, nos ouvindo, o processo irá para a próxima sessão por videoconferência. Perfeito, já fica para a próxima. Ok. Concluímos os processos da pauta anterior. Processos de hoje, da pauta de hoje. Começamos com o número 3. Agravo de instrumento 080-64-54-96. TIM S.A., Comercial Nassau Limitada MS. Desembargadora Judite é a relatora. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, presidente. Alexandre Fernandes, pela agravada.
Tá bom, doutor. Então, vamos começar a sua sustentação. Pode iniciar, por favor. Pois não. Sérgio, vou tentar ser o mais breve possível, até porque essas matérias já foram apreciadas e já foram alcançadas tanto pela preclusão, no processo de origem, quanto pela coisa julgada. A insatisfação da agravante se dá em face de uma decisão que homologa o valor apresentado para fim de cobrança da multa fixada no processo pelo descumprimento de uma medida liminar, além de homologar o valor apresentado pela exequente, encaminhou o processo ao cumprimento de sentença, o que gerou essa insatisfação na agravante. No entanto, essa situação ela já foi resolvida e solucionada tanto no processo de origem quanto em outro agravo de instrumento do ano de 2019, que inclusive teve relatoria também da desembargadora Judite. Os efeitos dessas decisões tomadas estabilizaram tanto a determinação, a medida liminar para determinar o restabelecimento do serviço, como declararam o não cumprimento dessa obrigação, enquanto a sentença no processo de origem confirmou a medida de urgência inicialmente concedida e declarou o seu descumprimento, confirmando ser passível de multa e de cobrança das astrentes, né? A gente vê, a sentença está no ID 351-39-303, a linha A do dispositivo, em que ela diz que determina o restabelecimento do serviço de telefonia e acesso à internet. E essa sentença transitou em julgado no dia 29 de janeiro de 2019. Há uma certidão de trânsito em julgado nos autos, ID 407-69-651. Também, no fundamento dessa decisão, foi reconhecido que tinha sido havido o descumprimento de sentença. Houve um agravo de instrumento anterior, de relatoria da desembargadora Judite, que é o 080-2140-78 de 2019. E o acórdão desse agravo de instrumento, cuja emenda eu transcrevi para a minha contraminuta, ela reconhece que houve a suspensão injustificada de serviço de telefonia, o que acarreta uma má prestação de serviço, e define que é devido à aplicação de multa por descumprimento de ordem judicial, né? Inclusive, nesse agravo, nesse acordo, na fundamentação, é visto que há uma razoabilidade no valor da aplicação da multa. E quando foi feitos os cálculos propostos para a homologação, o valor da multa ultrapassava o montante de R$500 mil. Mesmo assim, para propor o cumprimento da decisão e executar essa multa, a acreedora abriu mão de 4/5 desse valor e propôs a homologação de um valor ponderável em 20% apenas do valor do montante que havia sido encontrado, solicitando a homologação do valor para execução em torno de R$114 mil, o que foi deferido em primeira instância e encaminhado para cumprimento de sentença. E foi essa decisão de primeira instância em cumprimento de sentença que gerou o atrito, né? Que agora a gente está examinando esse agravo de instrumento. No entanto, essa insatisfação já foi gerada também no outro agravo de instrumento. E no outro agravo de instrumento já foi definido que o valor era razoável da multa diária, inclusive em sede de julgamento dos embargos de declaração, que foram opostos contra essa decisão no outro recurso. Decisão essa que transitou em julgado no dia 10 de março do ano passado. Então, nós temos aqui uma coisa julgada material em relação à obrigação imposta e não cumprida, e uma preclusão processual em relação a essa matéria, que não cabe mais discussão. Há uma fixação de multa para obrigar o cumprimento de uma determinação judicial, e mesmo assim não foi cumprida essa determinação, essa multa transcorreu anos a fio enquanto o processo tramitava, sem que fosse cumprido, o que forçou a consumidora a uma determinada situação em que ela teve que pedir a portabilidade desse serviço para outra companhia, para poder ser restabelecido
o seu contato telefônico, senão não teria como, nem ter acesso à internet, nem à telefonia. E aí nós nos deparamos agora com essa situação, em que a medida acabou não sendo cumprida, o que forçou a portabilidade para poder ter o serviço em outra companhia e não na TIM, e ainda assim a TIM agora se insurge contra o cumprimento de sentença que exige o pagamento da multa. Então, sem tirar nem pôr, a situação desse agravo de instrumento, o que representa um completo absurdo. Nós nos deparamos aqui com um processo de 5 anos, em que foi concedida uma medida liminar, em que a empresa desrespeitou a medida judicial, em momento nenhum cumpriu, apesar da empresa, por diversas vezes, solicitar o cumprimento da medida no seu atendimento consumidor, por ter sido reiterada por diversas vezes a medida judicial, com mandado, com intimação, com novos despachos pelo juiz de primeiro grau, ter sido confirmada a determinação em agravo de instrumento, ter sido confirmada a determinação em sentença, e assim não foi cumprido. Então, hoje, se esse tribunal vier a dar acolhimento ao agravo de instrumento, na verdade, vai estar referendando uma posição de irresponsabilidade da empresa para com uma determinação judicial e um total desrespeito para a determinação judicial do primeiro grau, infelizmente. Mas essa será a mais pura verdade. Eu agradeço a atenção dos senhores e peço, com todo afinco, que o agravo do instrumento, mesmo tendo sido conhecido, seja ele negado provimento em todos os seus termos. Concluído, doutor. Ok, muito obrigado. O voto da relatora é pelo provimento do agravo. Os demais julgadores concordam com Sua Excelência, recurso provido à unanimidade. Número 4 é o agravo do instrumento 080 6735 52. Jardênia Majosprier da Silva Teixeira Dantas, Centro Integrado para a Formação de Executivos. Embargadora Judite é a relatora. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado. Processo julgado. O próximo é o número 20. Apelação 0800-301-35. Severino Ferreira de Lima e Banco BMG S.A. Embargadora Judite é a relatora. Algum advogado para sustentar neste processo? Eu, Excelência. Bom dia. Bom dia, quem fala? Luciana, eu sou advogada do Banco BMG. Ok, doutora. Vossa Excelência, até 15 minutos. Obrigada, Excelência. Nesse caso, eu vou dispensar a sustentação. Naqueles casos de empréstimo consignado, com reserva de margem naquele cartão de crédito consignado, e aí eu queria o resultado desse processo. Eu tenho mais 2 processos relacionados a essa matéria também. Caso queira fazer a votação, eu poderia até fazer em bloco a sustentação. Para facilitar, Excelência, os processos são 20, o 198 e o 79 da pauta, sobre a mesma matéria. Tá. Só localizar. Então, nós estamos, o processo que a doutora fala é o 20 e ela está dizendo que tem outro também. O 79 é o 79 da pauta. Isso, 79 e o 198. Isso, correto. O 79 e o 198. Isso. E o 98. 198. 198. Correto, Excelência. 198. Agora identificado, doutora, desculpa. 198. Pronto. Então, a sustentação é válida para os 3 processos, correto? Isso, Excelência. Tá. Então, vamos... Vossa Excelência concluiu a sustentação. Posso ir proclamando os resultados? Eu vou sustentar bem rápido, e aí o senhor pode... Certo? Inicialmente, gostaria de dar meus cumprimentos aos nobres julgadores desta Câmara. Me chamo Luciana, sou advogada do Banco BMG, venho requerer, nos casos que seja julgado improcedentes os pedidos autorais. Nos 3 processos, as partes elas ingressam com a ação, alegando
está sofrendo prejuízos em decorrência de empréstimos consignados, no qual não reconhece ou que teria contratado uma modalidade diferente, porém, o banco afirma que a contratação desse termo de adesão do cartão de crédito consignado, que a parte autora ela é ciente da modalidade contratada, que há a utilização dos serviços pelo banco, esse tipo de contratação, além do empréstimo consignado, ou da retirada do valor, consegue também fazer a utilização para compras. Então, o que difere do empréstimo consignado simples, que você realiza somente a retirada de um valor, e caso tenha interesse em fazer a retirada de outros valores, teria que fazer novos contratos. No termo de adesão do cartão de crédito consignado, nesses tipos de contrato, você consegue fazer diversos saques, vai com os pagamentos das faturas, vai havendo a liberação da margem e vai disponibilizando ao consumidor que realize diversos saques. As taxas de juros são mais baixas do que do cartão de crédito comum e, nesse sentido, o banco alega que é válido esse tipo de contratação, que a parte tem ciência da modalidade contratada, também das características do contrato e como é que é feita as operações para pagamento, não havendo nenhuma má-fé por parte do banco, já que só cumpre com o que foi determinado no contrato, que a parte autora contratou, então o banco vai descontando no seu benefício, com a obrigação do consumidor de complementar aquela fatura com o pagamento, né? Já que somente é efetuado o desconto de 5% do benefício previdenciário e a parte autora tem a obrigação de efetuar o pagamento do restante da fatura para quitar aquele contrato. Sendo assim, o banco vem requerer, e tem um caso que foi a sentença de improcedência, que seja mantida sem procedência, e nos outros casos que seja reformada a sentença para que julguem procedentes os pedidos autorais. Pede deferimento. Então, vamos na sequência. O 20, a desembargadora vota pelo provimento parcial do recurso. Vou ver o resultado final do voto dela para Vossa Excelência ficar entendida como ficou. Então, ela vota pelo parcial provimento do recurso do banco para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$ 2.500. Esse processo tem divergência, então a proclamação é por maioria. Como é só uma divergência em relação a valor, é reconhecido o dano moral, mas reduz-se o valor, não há ampliação de quórum, conforme decisão da seção civil há 2 meses, realizada para discutir essa matéria. No 20, no 79, o relator vota pelo desprovimento do apelo. E no 198, e aqui está a unanimidade. E no 198, meu voto, que eu sou o relator, é pelo não provimento do apelo, também à unanimidade. Ok, doutora? Ok, Excelência, muito obrigada. Bom dia, boa sessão a todos. Obrigado. Na sequência, chamamos o processo 46. 46 é o agravo de instrumento 080, 45, 69, 47. Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, município de Guamaré. Embargador Virgílio, o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, Excelência. Advogado Heleno, pela agravante. Vossa Excelência Petrobras. tem até 15 minutos, doutor. Bom dia a todos. Bom dia, presidente, a quem saúdo os demais julgadores. A questão nos autos, ela é bem interessante, né? E por isso que eu venho aqui apresentamos também memoriais, de forma até mais didática, para esclarecer melhor a questão. Na verdade, em dezembro do ano passado, a Petrobras passou a ser exigida, né? Passou a ser exigida da Petrobras a COSIP, né? O CIP, como se chama, que é a contribuição pelo serviço de iluminação pública, né? E essa exigência é de forma indevida, né? Veio até conjugada com a conta da COSERN, de forma indevida. E por que essa exigência indevida, né? Essa exigência é indevida porque, na verdade, a Petrobras ela é autoprodutora da sua energia, né? Nesse estabelecimento, ela é autoprodutora da sua energia. E para acabar com essa ilegalidade, a Petrobras teve que entrar com ação anulatória
e requereu a tutela antecipada para suspender, né? Para suspender ou para realizar o depósito dos valores judicialmente. E o juiz de primeira instância indeferiu o pedido, e aí nós tivemos que agravar essa decisão, e é essa decisão que está sendo analisada agora. Então, a decisão agravada, na verdade, ela entendeu equivocadamente que a Petrobras era consumidora de energia elétrica, né? Mas, como eu bem esclareci, a Petrobras não é consumidora de energia elétrica, né? Nesse caso, né? E por que não? Porque, na verdade, a Petrobras, ela produz sua própria energia através das termoelétricas, né, das suas termoelétricas. A Petrobras possui termoelétricas próprias, como, por exemplo, a Termoaçu, né, localizada lá no município de Alto Rodrigues. Ela produz essa energia e ela acaba, ela própria, utilizando essa energia, né? Mas o que é que acontece? A termoelétrica, né, em Alto Rodrigues, é distante do estabelecimento de Guamaré. Então, a Petrobras precisa realizar, né, o transporte, entre aspas, né, realizar o transporte dessa energia elétrica. E para realizar o transporte dessa energia elétrica, a Petrobras acaba tendo a obrigação de realizar um contrato de uso do sistema de distribuição da COSERN, né, da concessionária de energia elétrica. Então, o contrato de uso de sistema de distribuição é diferente do contrato de compra de energia elétrica regulada. Então, na verdade, a Petrobras não compra energia elétrica à COSERN. A Petrobras apenas paga um valor pelo uso do sistema de distribuição, porque ela própria autoproduz, né? Ela própria produz sua energia elétrica através da Termoaçu e acaba tendo que realizar esse contrato de uso, né, de sistema de distribuição com a COSERN para poder utilizar em outros locais, né, como, por exemplo, em Guamaré. Então, se não tem consumo de energia elétrica, não há que se falar em fato gerador da CIP, da COSIP, né, porque a Constituição da República Federativa do Brasil, né, no artigo 149A, ela é muito clara ao especificar que a hipótese de incidência da CIP, da COSIP, é o consumo de energia elétrica. Assim também é a legislação local do município de Guamaré, né? Diz que o fato gerador é o consumo de energia elétrica. Então, consumir energia elétrica é efetivamente adquirir energia elétrica através da concessionária, o que não é o caso dos autos. Conforme explicado, a Petrobras apenas possui um contrato de uso de sistema de distribuição e utiliza sua própria energia, né? A energia que ela mesma produz. E, além disso, o valor cobrado pelo município de Guamaré é totalmente fora da realidade, é totalmente desproporcional e razoável. E, na verdade, apenas em dezembro do ano passado, foi cobrado mais de R$40 mil em relação a essa contribuição, né, de iluminação pública. E nós trouxemos até um comparativo, um quadrinho comparativo, mostrando os valores em relação a outros municípios, né, em relação ao município de Mossoró, Alto Rodrigues e Natal. Então, em relação ao município de Mossoró, a Petrobras pagou R$132, né, nesse mesmo mês. Em relação ao Alto Rodrigues, R$150. Em relação ao Natal, R$415. Em relação ao Guamaré, R$41 mil. Então, é uma realidade totalmente desproporcional. E, na verdade, R$40 mil, acredito, o próprio valor total, né, da energia elétrica do próprio município. Então, é totalmente desproporcional que apenas um contribuinte seja capaz de realizar esse pagamento de todo o consumo de energia elétrica do município. Então, diante do exposto, a Petrobras requer a tutela provisória de urgência satisfativa no sentido de suspender essa exigibilidade, né, porque não tem o fato gerador e porque também é totalmente desproporcional, e caso assim vossas excelências não entendam, que ao menos seja deferida a tutela de urgência acautelatória, ou seja, para que determine que a Petrobras realize o depósito, né, dos valores em juízo. Então, a COSERN poderia emitir duas notas fiscais ou 2 boletos de pagamento, e a Petrobras realizaria esse depósito em juízo, e ao final, se fosse determinada a razão do município, enfim, ele levantaria esse valor, senão a Petrobras levantaria esse valor. Muito obrigado, excelências, pelo tempo. O voto do relator é pelo desprovimento do agravo.
decidido à unanimidade. O próximo é o 72. 72 é a apelação 0800-935-95. Manacele Gomes do Amaral, Banco Bradesco S.A. Relator, desembargador Vigílio. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado, processo julgado. 74. Apelação CIO 0800-960-11. Manuel Batista Araújo, Banco Bradesco S.A. Pagador Vigílio, relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Nenhum advogado, processo julgado. 81. Apelação 080-39-19-94. MRV Engenharia e Participações S.A. Claudisson André Silva de Paiva. Pagador Vigílio, relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, Excelência. Doutora Luciana, pela MRV. Pela MRV. Ok, doutora. Vossa Excelência tem até 15 minutos. Bom dia a todos. A quem eu saldo como presidente aos demais membros dessa turma e aos colegas presentes. A sentença ela merece ser reformada em face da condenação por lucros cessantes, tendo em vista a sua impossibilidade, visto que o imóvel faz jus aos benefícios da Minha Casa Minha Vida, sendo vedado pela Lei 11.977/09 obter lucro, não podendo alugar ou vender o imóvel até final do financiamento. A sentença ela condenou a empresa ao pagamento de multa por descumprimento de ajuste, fixada em 2%, acréscimo de 1% de juros moratórios ao mês do suposto atraso. Ocorre que, mesmo que tenha ocorrido o atraso, não há de se falar de multa, uma vez que não há previsão no contrato. Não se pode admitir a reversibilidade da multa contratual, pois viola sobremaneira o princípio do comezinho da legislação aplicável, quanto à força vinculante dos contratos, pacto sunt servanda. Da mesma forma, como consignado o pedido da autora, a multa fixada assume caráter de cláusula penal, sendo vedado pelo artigo 416, parágrafo 1 do Código Civil, a acumulação de condenação de danos materiais com a condenação de pagamento de cláusula penal. A sentença merece ser reformada da mesma forma, referente à condenação por danos morais, pois inexiste danos morais a apelado. Ela tenta a todo custo obter lucro fácil em relação ao estabelecimento com a apelante, não se vislumbram nos argumentos trazidos na sua inicial qualquer prejuízo de ordem extrapatrimonial ou psíquica. Dessa forma, a empresa ela requer o provimento do recurso para reformar a sentença. Obrigada. Agradecemos, doutora Luciana. O voto do relator é pelo desprovimento do recurso. Resultado do julgamento por unanimidade. Processo número 84. Apelação 080, 5494, 75. William Lopes Guerra, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado, embargador Vigílio, o relator. Algum advogado para sustentar neste processo? Sim, Excelência. Lindocastro Nogueira, advogado da parte autora, apelante. Pela parte apelante? Sim, Excelência. O voto do relator é por prover o recurso para declarar a nulidade da sentença. Atende a Vossa Excelência, doutor? Satisfeito, Excelência. Obrigado pela atenção. Ok, agradecemos. O julgamento é a unanimidade, então. Com este processo, pela relação que me consta, julgamos todos os processos com sustentação oral. Ficam os processos por julgamento virtual. Desembargador Ibanez, pela ordem. O processo de ordem 83 da relatoria do desembargador Vigílio, ele não será julgado? Qual é o número, doutora? Ele a ordem 83, é o 080 54. Isso. O 83 da pauta? Da pauta, Excelência. Não há pedido de sustentação oral para ele.
Ele é julgado virtualmente. Não consta. Não consta? Não consta no relatório. Pode adiantar o voto, Excelência, por favor? O voto é pelo julgamento, pelo provimento parcial. Provimento parcial. Tá, obrigada, Excelência. Bom dia. Deixa eu ver aqui se eu lhe digo o resultado da conclusão do voto do relator. Nega provimento ao recurso dos demandados e dá provimento parcial ao recurso da parte autora para majorar o quanto indenizatório fixado para R$ 7.000. Então, o provimento, como são os dois apelos, é da parte autora e fixa os danos morais em 7.000. Tá, obrigada, Julgamento unânime. Ok. Concluído, então, o julgamento Doutor, explicação oral. doutor Ibanez, bom dia. Houve também um pedido de sustentação oral que foi feito pelo meu colega de trabalho em relação ao processo 080-7780, dígito 91 de 2021, agravo de instrumento, da empresa Mossoró Incorporações Imobiliárias. Era um processo que ia ser julgado virtualmente e nós pedimos a retirada de pauta. Qual é por favor, pode repetir o número, doutora? Posso, Excelência, é o 080-7780, dígito 91. 080, deixa eu ver, porque eu estou com dificuldade de ouvir aqui. Há uma interferência, não, uma intermitência no sinal da internet, eu estou com dificuldade de ouvir na sequência, está vendo o corte. Então, vamos lá, 080, o número do processo, 080... 77... 80... 81... Na verdade, 80, dígito 91. 240, desembargador Ibanez. Como é? 240, pauta anterior. 240. Isso. 240 foi chamado, doutor, e já foi julgado. Eu chamei... Foi julgado. Foi julgado, sim, o 240. Excelência, você poderia repetir o teor do julgamento, porque eu admito que não ouvi o chamamento. O julgamento é pelo desprovimento do agravo. Entendi. Foi a unanimidade, Excelência? A unanimidade. Seria possível só informar as razões do desprovimento, porque eu admito que não ouvi o chamamento. Tá, então, o resultado do julgamento é pelo desprovimento do agravo. Agravo desprovido à unanimidade. Certo, mas as razões desse desprovimento foi pelo mesmo motivo da sentença, foi entendido que por haver fatos, não é nem fatos geradores, mas competências distintas, não poderia se considerar a suspensão da execução fiscal diante do entendimento que já foi formado na ação anulatória. Agora não dá mais para a gente discutir, já tem a proclamação, qualquer discussão sobre o resultado do julgamento será posterior, agora não dá para, com a proclamação, não dá mais para a gente rediscutir e rever. Não é nem uma rediscussão, Excelência, é mais um conhecimento mesmo, porque eu não ouvi a chamada, aí seria só para saber as razões, só isso, não vou entrar em mérito aqui, são só as razões mesmo. Tá, mas foi chamado e não houve manifestação de advogado, foi julgado. Entendi. Okay. Obrigada, Excelência. Concluímos, então, os julgamentos. Penso que sim, agora. Então, encerramos a pauta de julgamento jurisdicional. Agradecemos ao desembargador Rebouças, que nos acompanhou na sessão. Algum processo de julgamento virtual, Vossa Excelência poderá proferir o voto de gabinete. Desembargador. Muito obrigado, desembargador Rebouças. Foi um prazer julgar com Vossa Excelência. Desembargador Ibanez? Eu? Opa, desembargador. Bom dia, meu nome é Diógenes Araújo Barbosa, eu sou advogado. Eu tenho um processo que foi adiado para hoje, mas ele não... O 234 da pauta. Qual é o número, doutor? 234 da pauta. 234? Isso, foi adiado para hoje. O 234 é de desembargadora Zeneide. Ela está de férias, só será julgado quando ela retornar.
Ah, perfeito, tá certo. Não, porque como tinha sido adiado para hoje, né? Aí eu não... Todos os processos de relatoria de desembargadora Zeneide foram adiados, que ela está de férias. Ah, perfeito. Obrigado, doutor. Tá certo. Um bom dia a todos. Bom dia. Peço permissão para me retirar. Desembargador Vigílio, desembargador Judito, todos. Leila, peço permissão para me retirar da sessão. Obrigado. É um prazer, desembargador. Abraço, amigo. Prazer é nosso. Boa sessão para todos. Iniciamos, então, nossa sessão administrativa e temos as homenagens que Leila anotou para fazê-las, dos aniversariantes. Depois, se tiver algum registro de notícias não agradáveis, também podemos fazer, que está acontecendo com muita frequência. Eu pedi a Leila para registrar que o doutor Magno fez os agradecimentos pelo voto de pesar pela morte de seu pai. Nós registramos os agradecimentos do doutor Magno Delgado. E eu preciso combinar com os demais colegas sobre a sessão da primeira semana de novembro. Eu estarei de férias a partir do dia 3. Então, nossa próxima sessão, que será dia 25, não será por videoconferência, julgamento virtual, nenhuma alteração na programação. Na primeira semana de novembro, dia 1º e dia 2 serão feriados, portanto, a sessão da terça-feira não ocorrerá. A desembargadora Judite se presidirá as sessões, porque estarei de férias. E aí eu vou pedir para a desembargadora Judite definir como pretende a sessão da semana primeira semana de novembro. Seria por videoconferência, mas na terça-feira é feriado. Presidente, está me ouvindo? Oi, desembargador Vigílio. Vigílio, Vossa Excelência tira férias a partir de quando e vai até quando? De 3 a 22 de novembro. Ok, obrigado. Alguém definiu essas férias? Não passou por mim, não. Essas férias são aquelas da programação, né? Da programação obrigatória. Então, é o último período deste ano que eu tenho que usufruir. Então, a desembargadora Judite irá presidir a Câmara nesse período que eu estiver de férias, e aí ela irá definir como realizar as sessões. Uma opção é ficar a sessão virtual, que poderá começar na quarta-feira, e a sessão presencial por videoconferência na outra 2 semanas seguidas, como a gente fez de outra vez, se ela assim preferir. Senão, ela definirá como fazer. Então, desembargadora Judite. Então, seriam presenciais que dias? A do dia 3? O dia 3 é feriado, então ela começaria não presencial, se a senhora quiser assim, no dia 4, que é na quarta-feira. Da quarta a sexta, ela seria por videoconferência. Dia 3, desembargador. Ou transferir da terça para a quinta. É a outra opção. Por videoconferência na quinta-feira. Ou então, fazer na outra semana de videoconferência. Pronto, vamos fazer. A próxima semana vai ter sem ser videoconferência, não é isso? Sim, a próxima semana é virtual. Só virtual. Essa semana é videoconferência, aí na outra semana a gente faz normalmente. Não vai ter, porque é o feriado, e a gente faz duas presenciais. Tá. Então, na sessão de 25... Mas do jeito que quiserem, para mim está bom. Do jeito que quiserem, para mim está bom. Não, é a senhora que vai decidir. É a senhora que vai decidir. Foi estar decidido. Desembargadora Judite, deixa eu só entender. Pronto, é só porque aí também Leila precisa saber para a publicação porque da a próxima pauta. semana vem normal, né? Isso virtual, próxima semana. Virtual. Aí a outra
segunda e terça, na outra, é feriado. Segunda e terça, que é 1º e 2. Aí vai ser, a gente faz virtual também. No dia 3. Abrindo no dia 3, é isso? No dia 3. Na Aí as outras duas a gente faz assim, presencial. Pronto. Então, ficam 2 virtuais e 2 presenciais. Pronto, definido, então. Concorda, desembargador Virgílio? Concordo, presidente. Desembargadora Judite, só confirmando as datas, tá certo? Sim, abrindo a virtual da semana do feriado, na quarta-feira, dia 3, com a data do dia 3, certo? A virtual, Isso. Aí, na outra semana, dia 9, presencial, e na outra, dia 16, também presencial. Exatamente. Tá certo? Tá certo. Pronto. Aí depois segue normal. Tá certo. Resolvido. Muito bem. Então, desembargadora Judite está com a palavra, pode fazer as proposições na ordem administrativa, além da pauta que foi definida. Bom, eu quero fazer um voto de pesar, acho que ninguém ainda fez para o ex-governador, não é? Não, acho que ainda não. Acho que ainda não. Pronto, então eu faço para ele. As filhas, não é? Aos filhos, a comunicação. Doutor Lavoisier, é isso? E a outra proposição de pesar também que eu quero fazer é o falecimento de Álvaro Alberto Barreto. Eu acho que foi uma pessoa de predominância aqui, posso dizer, sogro da juíza Érica. Eu gostaria de fazer esse voto de pesar se todos estiverem de acordo. Álvaro Alberto Barreto, é isso? Álvaro Alberto Barreto. Agora, os aniversários, sinceramente, eu não sei de qual não, mas se tiver alguma, eu estou de pleno acordo. Temos o do presidente amanhã, desembargador Vivaldo. Pronto, com maior prazer. A proposição deve ser do presidente, mas eu acompanho com o maior prazer. E também desembargador Ivan. Eu acho que é dia 23. Outro também com o maior prazer. Pronto, aí esses aí são da presidência, né? Eu acho que tem mais aniversariante além do presidente nessa Pois, semana. quem tiver, eu também acompanho, seja quem for. Sempre é um motivo de alegria. Acho que é o desembargador Deusdete, se não me engano, é a Leila, desembargador Deusdete. Foi ontem, já foi o dele. Foi ontem. Então, o desembargador Ivan é nesse período também? É 23, ela disse. Ivan é dia 23. Tá. Tudo ótimo. Então, desembargador Vigílio, agora, proposições. Presidente, eu me associo aí à desembargadora, nossa querida presidente, desembargadora Judite, as proposições dela e as de Vossa Excelência, né? E, além disso, eu quero dizer também que o desembargador Deusdete, por esse dia, casou um neto, né? Filho de Kaline e de Tony. Eu soube disso ontem, Olha. né? A Milka escondeu essa notícia para nós, mas eu queria me associar a essas proposições. No mais, eu queria fazer um registro da Escola da Magistratura, que ontem, por volta das 16 horas, lá na escola, eu participei da abertura de um ciclo de debate sobre audiência de custódia, junto com a desembargadora, inclusive, Zeneide, que é a supervisora aqui no Rio Grande do Norte, em parceria com a Escola da Magistratura do Estado do Acre, né? Estava lá presente a desembargadora Regina, que é a desembargadora que dirige a Escola da Magistratura do Acre. Então, eu queria fazer esse registro, que é mais um ato pedagógico que a escola participa, né? E que, de toda sorte, é o próprio Tribunal de Justiça. Então, eu queria fazer esse registro e agradecer. Muito bem, desembargador. Feito o registro, com todos os merecimentos possíveis e os aplausos para Vossa Excelência. Exatamente. Mais alguma proposição, desembargadores? Eu não. Da minha parte também não. Então, vamos agradecer a todos, desejar uma boa semana, continuidade de semana,
e encerramos nossa sessão por hoje.